Carvalho não estava muito certo de como... Wesley, né? Carvalho? Sim. Isso. Não estava muito certo de como vai ser o futuro dele no Palmeiras. Mas, enfim, já tem aí algo definido para a chegada do novo treinador? Zé Renato, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Tudo bem, sim. Bom, começando pelo final, não, ainda sem data definida, o que a gente já sabe, o Palmeiras treina amanhã às 9h30 da manhã, sem a apresentação do Felipão. O Carlos Pracidelli e o Paulo Turra já estão desde sexta-feira acompanhando ali o dia a dia na academia de futebol. São os auxiliares do Felipão nessa terceira passagem dele pelo clube. Ainda não conversaram com os jogadores, não fizeram um trabalho prático ainda, só acompanharam observação e conversas com a comissão. E já seguem na academia também, mas ainda sem a presença do Felipão. Então amanhã o Wesley Carvalho ainda é quem comanda as atividades, mas com certeza cada vez mais com a participação dessa nova comissão técnica. Bom, por aqui no Allianz Parque, agora o estádio bem vazio, os torcedores já foram embora, mas até agora há pouco, mais de 36 mil torcedores, todos muito contentes, muito felizes com esse resultado, com os 3-0 e especialmente com as atuações individuais de alguns dos jogadores. O Bruno Henrique, por exemplo, a gente acompanhou, fez 2 gols, chega a 11 na temporada, 5 no Campeonato Brasileiro, um número bastante expressivo para um volante, agora também é o capitão do Palmeiras, uma das heranças que o Roger Machado deixou para esse grupo foi o Bruno como capitão. Outra nota importante sobre o Arthur, jogador de 20 anos que no comecinho da temporada passou por uma cirurgia grave, uma cirurgia difícil no tornozelo, se recuperou e agora aparece como uma solução, como um atacante ali de ponta, foi substituído no segundo tempo e bastante aplaudido. A jogada do segundo gol começa ali com o chute dele que o goleiro defende e o Bruno faz no complemento. O Palmeiras, como eu disse, treina amanhã pela manhã e os jogadores já vão se preparando também para essa nova mudança de atitude, de comissão e de postura também. Era necessária uma vitória depois da derrota para o Fluminense fora de casa e segundo os jogadores disseram, na grande maioria pra gente, o time já mostrou uma atitude diferente hoje, muito por conta daquele resultado e também já para querer mostrar trabalho para o novo treinador que assume a partir dessa próxima semana. Alguns desses personagens importantes conversaram com a gente logo depois do jogo na Zona Mista e a gente mostra agora para o Fã de Esportes ligado no bate-bola. Fase boa, fico muito contente por estar fazendo gols, né? Mas principalmente pela vitória hoje. Acho que a gente vinha de uma derrota e era necessário vencer hoje, né? Fazer o dever de casa e foi isso que a gente fez. Estou vivendo um momento muito feliz, né? Procurando fazer aquilo que eu treino e está dando certo, né? Principalmente no segundo gol, a bola sobrou ali, estava dentro da área e tive a oportunidade de fazer o gol. O Felipão já deve estar acompanhando a gente aí, a gente está aguardando a chegada dele aí, é um cara vencedor e ele está... espero fazer um grande trabalho junto com ele, tenho certeza que ele vai somar muito conosco. Essa fase do Bruno Henrique está acertando tudo? A gente até brinquei com ele ali dentro de campo, pegar um pouquinho dessa fase aí pra mim de fazer gol. Tá artilheiro, a gente fica feliz por ele, né? A gente sabe que foi um cara que chegou com a desconfiança, alguns jogos a gente viu que as coisas não foram muito legal, né? A gente fica feliz por ele, por essa fase, cara bacana, muita gente boa, a gente espera que ele possa continuar iluminado aí, ajudando a gente. Acho que o time sempre esteve motivado, os jogadores sempre estavam motivados, porque a diretoria viu que não estava muito legal, né, com o Roger. A gente fica triste pelo Roger, né, que é um excelente treinador, um cara bacana, não só ele como os auxiliares dele, mas a direção viu que era preciso mudar. Agora a gente abraçar o Felipão, tenho certeza que ele vai nos ajudar muito para a gente fazer um bom ano. Acho que é uma experiência incrível para mim, para minha família também. Acho que passei por um momento muito difícil no começo do ano e fui forte, né? E pude receber essa oportunidade e agarrá-la bem. Acho que a gente trabalha para ter oportunidade, né? Acho que vai surgir naturalmente. Acho que fiz o meu papel dentro de campo, corri, joguei. Então, muito feliz pelo domingo e pro 3-0, bem merecido. Por toda essa mudança, né? Teríamos que ter uma atitude diferente. Acho que aquilo que o Wesley poderia dar de suporte ali, ele foi muito feliz, mas seria mais uma mudança mesmo da nossa atitude dentro de campo, daquilo que a gente poderia colocar em prática, né, como a gente conversou antes, era coração na ponta da chuteira, era um jogo de entrega, claro que tinha uma orientação tática, técnica, da parte do Wesley, mas era um jogo que a gente tinha que superar tudo isso para conseguir os 3 pontos, né? Conseguir a vitória para realmente a gente ter uma tranquilidade, né? Com essa mudança para a gente também já iniciar com um trabalho, né, pós-vitória. Então acho que está todo mundo de parabéns pelo espírito de luta que a gente teve dentro de campo, né, pela entrega, e eu acho que é isso que a gente tem que ressaltar, né? Fomos merecedores da vitória.
Há mais de 10 anos o Palmeiras não perde para o Paraná, a última derrota foi em 2007, segue essa escrita, e para o Paraná a situação no Campeonato Brasileiro continua difícil, para não usar outros adjetivos, porque fora de casa o time ainda não conseguiu vencer. São 8 partidas, 7 derrotas, 1 empate, uma campanha que o time precisa melhorar se quiser aspirar coisas melhores também. Próximo compromisso do Paraná é só no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, recebe o Ceará. Do Palmeiras tem Copa do Brasil, já no meio de semana, jogo contra o Bahia. E sobre o Wesley Carvalho, era treinador das categorias de base, do Sub-20, funcionou como auxiliar também, na época do Alberto Valentim, quando o Alberto assumiu a equipe. Hoje, como treinador interino, ainda comanda os treinos nessa semana, e aí depois a gente vai saber o que vai ser do Wesley. Teoricamente, volta para as categorias de base, mas hoje na entrevista coletiva, para a gente encerrar, ele deu um depoimento bastante interessante. Disse que o Filipão ligou para ele antes da partida e perguntou ali, como é que você está pensando o time, se tomar um gol, como é que você vai agir, se fizer um gol e estiver ganhando ali no finalzinho do jogo, quem você vai colocar. Aí disse que foi muito legal o que o Wesley respondeu e no final disse, bom, Wesley, você não precisa escutar ninguém, faz o que você bem entender, como você se sentir à vontade, eu vou estar acompanhando e desejando sorte. Então já um contato especial da futura comissão técnica com o atual treinador. E a verdade. Obrigado, viu, Zé Renato? Boa tarde agora aí pra você, bom almoço, já que você acompanhou aí desde cedo a partida do Palmeiras. E a verdade é que, assim, 2 escolhas que não são simples que o Wesley fez, ele acertou. Primeiro, colocar o Arthur no time titular e deixar o Lucas Lima no banco. Seria confortável para quem tá lá colocar o Lucas Lima no meio, Scarpa de um lado e o Dudu do outro. Claro que sim. E a própria escalação do Bruno Henrique no meio com o Moisés, algo que pode até parecer óbvio jogando contra o Paraná, fechado, em casa, o Roger não fazia. O Roger jogou com a Chapecoense e não jogou assim. O Roger jogou contra outros adversários assim no Allianz Parque, poucas vezes usou esse tipo de formação. Então acho que foram 2 acertos do Wesley. Para mim, o principal, assim, é difícil falar de principal, mas o mais surpreendente e de mais personalidade é do Arthur. Até porque tem o Johan, que era outro que estava jogando sempre, com muita frequência. Então é ele entender qual é a do time dele, qual é a do adversário, e entender, falar, eu não tenho que fazer média com ninguém. Eu acho que hoje um jogador que tenha mais velocidade vai me ajudar mais. E ele conhece o Arthur, ele sabe também. Muito legal quando o jogador fala. O Zé Elias gosta de falar sobre isso, é muito importante. Muito legal quando o jogador fala que foi importante para ele e para minha família. É verdade. Sim, aí já desarma todo mundo, né, Bruno? Porque é porque o cara sentiu a ausência, é que o cara sabe valorizar o que aquilo é de importante para ele, para as pessoas que estão do lado dele, para quem carrega a barra do dia a dia. E o Wesley, como treinador, percebia que era um jogador que ia crescer e que ia dar conta do recado. Em um jogo que, ok, acabou, 3-0. Mas e se é diferente? O risco era todo dele. É verdade. E ele consegue, né, dar conta do recado. E vale chamar atenção para esse momento do Bruno Henrique. Sem o Bruno Henrique, olha o número de gols do Palmeiras caindo bastante nos últimos jogos. Ele está salvando o Palmeiras? Não, ele aproveita a oportunidade porque tem outros que estão trabalhando bem. Como, por exemplo, falávamos aqui fora do ar. O Willian já tem um tempo que não faz gol, mas participa de todos os lances. E acaba que tem um jogador que vem bem fora do momento da marcação, em que está todo mundo observando quem está chegando, Arthur, Dudu. Chega um jogador de trás com alguma liberdade, batendo muito bem e está vivendo um momento muito interessante no Palmeiras. Eu tô com o Marra. Eu acho que a grande ousadia do Wesley foi realmente colocar o Arthur. Não só porque ele tinha o Lucas Lima no banco, porque ele tinha o Johan no banco, mas também porque as próprias atuações do Arthur, quando entrou no Palmeiras, não é que o credenciavam a ser titular do time. Eu acho até que o credenciavam a ser uma alternativa, assim, como velocidade, né? A primeira vez que ele entrou, que o Roger o colocou, não me lembro agora que jogo foi, mas ele caía o tempo todo, não conseguia se manter em pé. Acho que foi contra o Ceará. Isso, acho que foi contra o Ceará, exatamente, foi contra o Ceará. E depois ele foi melhorando, teve atuações melhores, sempre entrando, mas acho que ele ainda não tinha jogado o suficiente para se credenciar a ser titular. Então, acho que a escolha do Wesley tem a ver também com o fato dele conhecer muito bem o jogador, né? De ter trabalhado com ele na base, e a partir dali ele tomou essa decisão de colocar um jogador rápido, né? Um jogador com características mais parecidas, não exatamente iguais, mas mais parecidas com a que tinha o Keno, né?
quando o Roger jogava com o Keno de um lado e o Dudu do outro, e foi muito bem. O Arthur, acho que foi, para mim, o destaque do jogo, realmente fez um ótimo primeiro tempo, né? Jogador participando ali das jogadas ofensivas o tempo todo, se matando também, se desdobrando para defender aquilo que a gente falava em relação ao Romero e as qualidades dele. Acho que ele se colocou já como um forte candidato a fazer parte desse time constantemente, até pelo que gosta de ter o Filipão, né? A gente sabe as características dos jogadores que o Filipão gosta e acho que esse empenho também do Arthur, jogador rápido, jogador com drible, mas um jogador que se mata para ajudar na recomposição. Então acho que isso pode credenciar realmente o Arthur a ser mais uma opção. Não acho que vai ser titular indiscutível do time do Palmeiras. Hoje fez um jogo muito bom, mas claro, o Filipão vai ter o Dudu, vai ter o Scarpa, vai ter o Lucas Lima, tem o Moisés eventualmente para jogar ali, na linha dos meias, se ele achar que o Felipe Melo deve permanecer ao lado do Bruno Henrique, então o Moisés é também uma opção. A gente até esquece, tem o Guerra que vai voltar em algum momento. Não, daqui a pouco tem o Borja e o William pode jogar por ali. O William pode jogar. Então, assim, são muitas opções que vai ter o Filipão. O William é outro que a gente sabe que vai estar no time. Seja como centroavante. O Filipão gosta também de ter o centroavante. Então... Gosta do centroavante Daverson. Eu acho que a opção vai ser pelo Borja, né? A gente vamos seguir falando do Palmeiras, mas deixa só ver o Flamengo chegando lá ao estádio do Maracanã e a gente volta aí pra ver mais e falar mais do time do Palmeiras. Algumas posições na tabela, mas claro, o Grêmio vai jogar, o Internacional vai jogar, tem muita gente ainda em campo para completar essa 16ª rodada. E o Lucas Lima, depois do belo gol marcado... Será que ele falou, hein? Falou isso, ó. Sem dúvida, treinei muito nas férias, evolui muito fisicamente. Espero ter demonstrado serviço para o novo técnico. Sou um outro jogador fisicamente do começo do ano. Tá confiante o Lucas Lima, hein, Jean? Tá confiante, ele entrou muito bem no jogo mesmo, né? Mas tinha tido outras oportunidades depois da volta da Copa e não tinha ido tão bem assim. Mas, de fato, ele entrou muito bem no jogo de hoje. O fato é que o Filipão vai ter muitas alternativas, né? De novo, se a gente imaginar 4 vagas ali e considerar que a dupla de volantes do Palmeiras continuará sendo Felipe Melo e Bruno Henrique, eu acho até que o Felipe Melo, as últimas atuações dele deixam um pouco em dúvida a presença dele com o Filipão, né? Porque é um técnico também com outro tamanho para eventualmente barrar quem ele acha que tem que ser barrado. Mas se a gente considerar que essa é a dupla de volantes, Felipe Melo e Bruno Henrique, vamos imaginar 4 vagas ali, né? Na linha dos 3 meias e um centroavante. Ele vai ter Dudu, Scarpa, Lucas Lima, Moisés, né? Porque seria uma alternativa, Borja, Arthur, Johan, 6, William, 8. Estamos falando de 8 jogadores aqui. Não estou nem falando do Guerra, que acho que... Mas será que a dupla de volantes vai ser essa mesmo? Então, eu não sei. Eu acho até que é discutível. Pelo menos pelas atuações do Felipe Melo pós-Copa, eu acho que é discutível e talvez até pudesse ser Bruno Henrique. Você acha que ele vai pôr o Bruno Henrique e Moisés? Também não é muito a cara do Filipão. Foi o Thiago, né? É isso, foi então. Thiago. E aí o Moisés continuaria sendo uma alternativa para... Exatamente. 6 ou 7? Eram 8 já. 8 já? A gente tinha falado 8. Você nem contou o Daverson. Colocou o Arthur? Não, nem coloquei o Arthur. Eu não coloquei o Daverson, mas... Faça essa conta de novo aí, já. Vamos lá, vai. Dudu, Scarpa, Lucas Lima... Moisés... Johan... William... Arthur... Borja... Daverson. Daverson eu não vou nem pôr. Assim, tá dando 8. Campo também tem o Jean. Tá dando 8. O Jean estava no banco hoje. Como opção do volante. São os volantes. Então, mas assim, considerando que o Moisés não seja volante, ele vai ter 8 opções para... E sem colocar o Daverson, né? Que acho que, sinceramente, dificilmente... Mas é o que você falou, o Filipão também periga. Tá bom, 9 então. E o Lucas Lima, ele na volta da Copa, ele foi bem no jogo contra o Santos... Mas aí ele tomou aquele cartão e ficou suspenso. Isso. Aí ele não jogou contra o Atlético. Aí o Moisés entrou e entrou bem. Sim. Aí não teve como tirar o Moisés depois assim, com da outra partida. Respeitando muito o Lucas Lima, mas ele não pode chegar em agosto e falar estou bem fisicamente agora para poder jogar. É verdade. Não pode. O jogador profissional tem que estar bem desde o começo do ano. E ainda mais ele chegando com o peso que tinha,
que era esperado, com não ter feito uma boa temporada ano passado no Santos, com as provocações que ele havia feito, e que é uma coisa normal também, ele tinha que estar chegando, voando, e não foi isso que nós vimos. Não foi isso que nós vimos, tanto é que hoje ele foi a terceira opção. Não, o Johan entra no lugar do Scarpa na frente dele. Porque o Johan estava teoricamente, o Scarpa, primeira opção, segundo o Johan, e depois veio o Lucas Lima. Exato. E só uma coisa bem interessante, a gente estava falando, a entrevista do professor Wesley. Muito interessante, muito bem legal mesmo, ele explicando os pontos de vista, o porquê que ele colocou o Arthur. Até a gente brincou aqui, né, aquela história do personagem do Jô Soares, quando ele ligava para o Tele, falava, Tele, bota a ponta, né, dos dois caras abertos para ter a velocidade do 1 contra 1, bem legal. E a opção do Scarpa por dentro, foi interessante a entrevista dele, bem aliás, legal mesmo. A opção do Scarpa por dentro, né, você vê que ele fala, eu não sou o dono da verdade, mas na minha visão, o Scarpa pode funcionar assim por ali, porque vale lembrar que era algo que o Roger tinha falado que em princípio não considerava. Acho que não deu muito certo também, né, Gia? O Scarpa por dentro. Então, também não acho que ele fez uma grande... E, aliás, em determinado momento, ele até estava caindo muito para o lado direito ainda no primeiro tempo, jogando ali pelo às vezes estava mais o Dudu, às vezes aparecia mais pelo meio do que... Não, e até no primeiro tempo... Porque ele se aproximava do Arthur ali, que estava jogando aberto pela direita, e o Dudu... Tudo bem, no segundo tempo, o Dudu teve alguns minutos ali, antes da entrada do Lucas Lima, né? E depois da saída do Scarpa, teve alguns minutos que o Dudu realmente passou a jogar centralizado, mas foram poucos, porque quando o Lucas Lima entrou, rapidamente eles mudaram de posição. E no primeiro tempo, algumas vezes, ele recuava para jogar numa linha até mais atrasada, mais perto no volante, para fazer inversão, para lançar. Ele tem qualidade para isso também. Eu acho que ele é mais dinâmico do que o Lucas Lima. Ele se posiciona melhor na fase defensiva do que o Lucas Lima. Isso ajuda. Por que o Moisés foi a opção? Além de jogar, o Moisés recompunha muito. E muitas vezes nós vemos 3 jogadores do meio campo. Moisés, o Felipe centralizado e o Bruno. Então ficavam com esses 3 aqui para poder liberar. O Dudu, a gente sabe que o Dudu no segundo tempo dificilmente volta para fazer a marcação. Dificilmente, também não é voltar para fazer a marcação, não é isso. É participar um pouquinho mais do jogo. Não, ele fica ali do lado direito ou do lado esquerdo, muitas vezes pelos lados, para justamente buscar a velocidade. E aí você tem que encontrar um equilíbrio no meio campo para poder fazer esse cara jogar. Ou para recompor, para fazer a marcação, para não sobrecarregar o lateral. Por isso que muitas vezes a gente enxerga o Moisés como um meia, mas sabendo a parte defensiva dele. Coisa que talvez agrade muito ao Filipão. Esse é um exercício interessante, né? Então, a gente querer imaginar, a gente tentar imaginar o que o Filipão gostaria de fazer, né, com esse time. Até porque, desculpa te interromper, eu vou citar você no Bola da Vez, quando ele fez com você, que ele falou, naquela época lá era o camarão, e hoje tem camarão. Tem camarão, então, picanha, tem e pode ser que ele queira usar todos os camarões, que todos não vai dar para usar, mas se ele quiser usar muito camarão, vai ser um time que vai fugir um pouco das características dos times que o Filipão gosta de escalar. Então, se a gente fosse imaginar o Filipão dos velhos tempos, sem camarão. Thiago e mais 10. Então, mas aí tudo bem. Que seja Thiago, Bruno Henrique e Moisés como o meia por conta disso que o Zé falou. Tá? Que sejam esses 3 homens de meio campo. 2 caras rápidos pelos lados, ou rápidos e habilidosos, e um centroavante. Então, imagina isso, sei lá. Thiago, Bruno Henrique e Moisés... Dudu, aí sei lá, é difícil, que ele quisesse colocar o Arthur, Dudu, Arthur e Borja, aí só, olha quem sobraria no banco de reservas com esse time. Sobraria o William Bigode, sobraria o Scarpa, sobraria o Lucas Lima. Desculpa, Arthur não, William, né? Dudu, William e Borja, porque o William não dá para tirar do time. Então sobraria muita gente graúda, né, num banco de reserva. Sobraria Scarpa, sobraria Lucas Lima. Claro que a gente tá brincando aqui com o que costuma ser, ou costumavam ser os times do Filipão, mas certamente a gente vai ver escolhas que talvez não sejam aquelas escolhas mais óbvias de colocar os melhores tecnicamente em campo. Bom, nessa semana, o Zé Renato estava destacando, né? Nessa semana, agora a comissão técnica do Filipão já começa a trabalhar. No jogo contra o Bahia, possivelmente o Paulo Turra, que é o auxiliar do Filipão, já comande a equipe.
quinta-feira, Copa do Brasil, e o Filipão chega no final da semana. Aliás, o Zé Renato conversou com alguns torcedores lá no Allianz Parque, mais de 35 mil pessoas por lá, e ele quis saber dos palmeirenses o que eles estão achando do retorno do Filipão. Vamos ver. A expectativa é grande, né? A volta dele, né? A gente tem que dar total apoio para ele, porque aqui no Palmeiras ele já ganhou tudo também, né? Cara, o Felipão, ele é identificado, né, com a torcida. E tava precisando... Bola o time tem, só precisa de alguém para colocar ordem ali na casa ali. E com aquela conversa de pé de ouvido com alguns líderes do grupo ali, que vai dar tudo certo, sim, campeão da Libertadores. Scolari chegando aí semana que vem, como é que tá o coração aí do torcedor palmeirense? Eu acho que é um pouco andar pra trás, né, cara? O projeto era renovação, time pra cima, Roger, técnico novo. Mas vamos ver, né? Com ordem na casa. Chegou um técnico aí pra colocar a responsa no time, né, velho? O time tá muito brincadeirinha e pá, tem que chegar um cara de culhão mesmo pra colocar esse cara pra jogar aí, velho. Mas alegria imensa, velho, nossa. O Palmeiras precisava de um técnico cascudo. Esses técnicos da geração nova têm muita dificuldade, a pressão no Palmeiras é muito grande. Eu acho que fez uma boa escolha. O bigode voltou, rapaz, agora mata-mata é nós. Tem os dois lados, né? O lado racional mostra isso, que os últimos trabalhos do Filipão vão de encontro àquilo que a direção do Palmeiras vinha pregando, principalmente na parte estrutural ali da academia. Mas do outro lado, né, tem toda essa parte sentimental, essa parte de ter um cara grande tem uma ali coisa pra comandar que o time. o Felipão vai servir também, além de ser treinador, né? Dificilmente nós iremos falar de novo sobre Alexandre Matos, sobre o presidente, porque o Felipão serve como um grande escudo para a diretoria do Palmeiras. E o Felipão sabe disso, né? Mas eu acho que foi para aquilo que um momento